Bem-vinda à nossa live de ativação semanal profética e hoje nós vamos recomeçar o nosso estudo dirigido Inimigos Invisíveis do propósito. Eu quero muito a sua participação. Nós estamos aí há menos de 4 meses do final de 2025 e nós precisamos estar atentas ao que tem nos impedido de avançar. Seja bem-vinda! Ativação semanal. Vou colocar aqui nosso foco. Discernir. Vamos chamar as nossas alunas. Vamos. Deixa eu só chamar aqui as alunas. Nós estamos ao vivo. Bom, vamos lá, gente. Sejam bem-vindas. Queridas, vamos lá então. Nós estamos aí na segunda semana de setembro e mês passado, mês de agosto, nós fizemos uma proposta de estudo dirigido. Ei, Fátima, bom dia. Que se chama Inimigos Invisíveis do Propósito. E eu quero ser muito sincera e transparente com vocês. Esse estudo eu fiz antes, né? Eu fiz ele no final de julho. Comecei a estudar e eu falei, gente, eu preciso trazer essa mensagem, eu preciso trazer isso, transbordar. Mês de agosto foi um mês muito atípico, o mês de agosto foi um mês bem turbulento e eu percebi a atuação desses inimigos na minha vida. Sabe quando você acha que já venceu determinadas áreas e de repente eles encontram uma brecha, um espaço e voltam? Então foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente fez o estudo, eu comecei fazendo junto com vocês e aí com o passar do tempo, mesmo com o material pronto, eu fui percebendo algumas travas. E aí o que eu entendi? Eu falei, agora a gente tem algumas novas alunas, nós estamos vivendo numa nova etapa na comunidade. Essa live, por exemplo, é uma live de ativação profética para a semana, mas é uma live que sobe para a comunidade na plataforma dentro do estudo dirigido. E eu percebi que era necessário, eu entendi que era necessário a gente revisitar esse estudo de uma maneira mais aprofundada. Eu sei que algumas alunas fizeram, baixaram o material, eu vou mostrar para vocês, gente, ó, só o material da primeira semana. Então eu não sei se vocês estão atentas. Toda a semana, todo o estudo dirigido, ele se compõe em 3 a 4 semanas, dependendo do mês. E aí ele tem uma aula, uma live, essa live de ativação gravada, às vezes alguma complementação. Fatinha, faz uma gentileza, chama as meninas lá no grupo para vir participar, as nossas alunas. E uma proposta de cronograma de estudo, de leitura da palavra, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês verem, tá? O material. Esse vai ser o material da primeira semana, né? Que a gente já fez, a gente vai ser o mesmo, só que vai ter um anexo, tá? Então, todo estudo dirigido, vocês têm um material muito rico, que a gente prepara com um cronograma de leitura, com a orientação da semana, com uma proposta de jejum. Então, por exemplo, esse mês eu vou fazer uma proposta, vou fazer um anexo, tá, gente? Lá depois pra vocês, que a gente vai fazer uma proposta de jejum num ciclo de semana. Então, essa semana eu vou fazer uma proposta, cada semana a gente vai ter uma proposta, tá? Eu vou fazer um anexo ao material existente. Então, lá na semana 1, que é essa semana hoje, na verdade essa semana 4, né? Mas nesse mês, semana 1 do estudo dirigido Inimigos Invisíveis, complementação, vocês vão ter, eu vou deixar a apostila toda do estudo dirigido lá pra vocês e vou colocar um anexo para complementar. Então aí, ó, vocês têm aqui, ó, cronograma de leitura,
Tem a folha de devocional, se vocês quiserem imprimir. Eu falo para imprimir ou no tamanho A4 ou no tamanho A5, para vocês terem da semana. Objetivo do estudo dirigido, a proposta de jejum para cada uma fazer de acordo com aquilo que achar melhor. E nós temos o tema da semana. Aqui tem, para quem não fez, cronograma diário de leitura e ação para o dia, tá? Então, para quem não fez, vai baixar. Tem aqui o material para fazer, ok? O estudo. Baixa lá, gente. Beleza? Entendidas? Então, a gente vai refazer, fazer de novo para quem já fez, dando mais entendimento e clareza, e começar a fazer juntas novamente para quem ainda não fez. Quem fez aqui? Fátima fez? Isa eu sei que não, porque ela entrou agora. Mas me fala aí, quem já fez, comenta aqui embaixo para mim. Quem fez o estudo dirigido? Quem imprimiu? Quem participou? Só para eu saber se nós estamos alinhadas. Antes da gente começar aqui, vamos orar, tá, gente? Fala pra mim se você fez ou não. E tá tudo bem, gente. Igual eu falei com vocês, a gente vai refazer porque eu percebi que eu mesma patinei. E às vezes a gente acha que a gente tá muito bem resolvido em alguma área. Vê se isso faz sentido pra vocês. Quando a gente percebe, parece que as coisas voltam. É porque nós deixamos alguma ponta solta, nós deixamos alguma brecha aberta. Então, o que eu entendi? Nós precisamos refazer esse estudo, mas num nível mais profundo. E por isso que nós estamos aqui, tá? Para discernir com clareza, nomear esses inimigos e aprender a combatê-los de forma consciente, com as armas espirituais e com as estratégias certas. Eu sei que lá na comunidade nós temos psicólogas, né, como a Fátima, nós temos terapeutas, nós temos profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, trabalham com essa questão emocional. E aqui é nosso objetivo do estudo dirigido dentro da comunidade é trabalhar também no viés espiritual. Como que a gente estabelece esse trabalho? Através do estudo da palavra, através de tempo com Deus mesmo, de abertura desse espaço de encontro para você ouvir o direcionamento de Deus. Então, e aí a partir desse relacionamento você vai começar a ter uma clareza maior do que espiritualmente tem te embarreirado. Faz sentido, gente? Então, vamos orar para a gente começar esse nosso encontro? E depois a gente faz uma oração profética para a semana, tá? Pai, estamos aqui, Senhor, dedicando esse pequeno tempo na nossa agenda, no início dessa semana, para estarmos na Tua presença juntas. No entendimento, Senhor, de que o Senhor deve conduzir todos os nossos passos. Nos traz aqui discernimento, Pai, clareza, tira a venda dos nossos olhos, nos ajuda a enxergar aquilo que tem nos impedido e que muitas vezes não somos nós que vamos combater, mas o Senhor, mas nos ajuda naquilo que nós temos armas a combatermos. Pai, nos guia nesse novo olhar sobre esse estudo dirigido que impactou tanto a minha vida, que possa impactar a vida delas também, trazer a elas clareza, discernimento e novas estratégias, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, presta atenção. Abra sua Bíblia aí, se você tiver trazido, em Efésios 5, 13 e 14. Depois eu vou explicar tudo, tá, gente? Eu vou explicar novamente como é que vai funcionar o estudo, a proposta dessa semana, fique em paz. Qual o versículo que veio para mim? Enquanto eu estava aqui nesse discernimento, gente, como é que vai ser o tema do estudo dirigido? E eu falei, você vai refazer o estudo. Você vai refazer. Se você mesma não fez ele de forma tão profunda, as alunas também não podem não ter feito. E aí, o versículo que veio para mim, Efésios 5, 13 e 14. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Presta atenção nessa palavra. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nossa, até arrepiei. Gente, eu vou ler o restante.
O versículo pra gente hoje, pra gente startar de novo o estudo dirigido, anota aí, ó, Efésios. Deixa eu chamar aqui Só vou chamar aqui 2 pessoas, gente, que eu sei que elas distraíram, mas elas queriam estar aqui. Presta atenção. Efésios 5, versículos 13 e 14. Vou ler de novo, presta atenção. Mas todas essas coisas, ou seja, dentro de uma outra versão, vou ler para vocês uma outra versão, tá? Presta atenção. Mas tudo que é exposto, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Gente, que versículo forte. E no restante dele, depois vocês leem até o versículo 21, que fala assim, ó: portanto, vede prudentemente como vocês andam, não como pessoas nécias, tolas, ignorantes, mas como sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sejais insensatas, mas entendei qual é a vontade do Senhor, e não ficar se embriagando com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos, cantando ao Senhor de todo o coração, dando graças por tudo o que ele tem feito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, nessa palavra aqui, o que ele está falando? É preciso que a gente permita que a luz entre de verdade na nossa vida, para que torne visível aquilo que nós não estamos enxergando. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, o que é que tem na minha vida, na sua vida, quanto hábito, comportamento, pensamento, formas de agir, que são, na verdade, coisas que o Senhor está condenando, repreendendo, e que tem impedido você e eu de avançarmos. Esse é o ponto de partida hoje desse mês de setembro. Gente, mês de setembro é um mês que fala sobre o combate ao suicídio. O suicídio é uma escolha que a pessoa faz quando ela não enxerga mais um caminho. E muitas vezes ela chega nesse lugar, e a gente não tem aqui, não estou julgando, mas a gente chega nesse lugar pelo simples fato de permitir brechas e brechas na vida e os inimigos atuarem de forma feroz, e essa pessoa não tem as estratégias para sair desse lugar. Vocês entendem? Faz sentido o que eu estou falando? Então, esse mês onde a gente fala sobre isso, que é essa escolha de tirar a própria vida, porque parece que não tem outra forma de sair, é um acúmulo de uma permissão de ações na nossa vida de forma espiritual e emocional que coloca a gente nessa sinuca de bico. E eu tô falando com vocês, gente, isso não é uma coisa, vocês falam, mas isso aí é uma pessoa totalmente fora. Não é. Não é. Eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas muito queridas, que não tinham nem... Se você olhar pra vida, olhava pra você falar que não tem explicação. E que tiraram a própria vida. E eu vou falar com vocês. Por quê? Porque o desespero levou essa pessoa a esse lugar. Vocês viram o próximo versículo 15? Não, 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então ele está falando para nós, mulheres, comprometidas com a vida, comprometidas com o propósito. Desperta, mulher. Desperta, você que está adormecida. Levanta-te. Levanta-te dentre os mortos. Levanta-te desse lugar de pessoas que estão, sabe, mortificadas. Resplandece a luz de Cristo. Nós precisamos nomear, discernir o que tem nos atormentado. Discernir o que tem nos paralisado, o que está escondido. E eu falo uma coisa, não existe discernimento mais poderoso do que a luz do Senhor na nossa vida. Quando a luz chega,
tudo se mostra. E aí o inimigo perde o poder. Olha essa cena aqui. Se a luz chega aqui, tudo que está obscuro, todas essas sombras, elas perdem o poder, porque elas estão sendo expostas. Então hoje, queridas, é o dia de você despertar e começar a colocar os olhos naquilo que está oculto. Amém? Combinadas? Estão prontas? Nós estamos aí a menos de 4 meses do final do ano. E eu preciso lembrar vocês, esse é um tempo estratégico para todas nós. O inimigo sabe disso e é exatamente agora que ele intensifica distrações, dúvidas, paralisias. Se nós não discernirmos quais são os inimigos que estão ativos na nossa vida hoje, nós vamos repetir de novo os mesmos ciclos, os mesmos resultados. É isso que você quer? Nós não podemos nos distrair. Então esse mês precisa ser um marco na sua vida. Se você permitir, ele será. Então qual que é a proposta desse estudo dos inimigos invisíveis? Trazer luz sobre algumas coisas que atuavam lá no povo de Israel e que continuam atuando na sua vida. Então aqui, nesse estudo, nós vamos estudar os inimigos e nós vamos nomeá-los mesmo. Tá? Então vão ser 4 semanas, né? Porque na última semana, começando de agora, nós temos na última semana, eu acho que 3 dias, porque o mês de setembro acaba na metade da semana. Então vocês vão baixar lá o material e vão fazer tudo que está orientado lá. Na sexta-feira de manhã, às 9 horas, eu acho, tá? Vou confirmar. Nós vamos ter a aula aberta, vai ser no Zoom. Aula aberta não, aula fechada para vocês, né? Mas vai ser uma aula no Zoom, onde eu vou mostrar para vocês, ensinar vocês a fazer um mapa mental. Lembra que eu falei dessa ferramenta? Acabou que eu não consegui agendar. Eu vou fazer, vai ficar gravado. Quem não puder participar, não tem problema. Vai ficar gravado para você aprender a fazer um mapa mental do estudo dirigido. A partir desse mês, todo mês nós vamos fazer um mapa mental, tá? Então vamos lá. Então o tema dessa semana é entender o que nos paralisa, nomear, discernir, pra gente poder depois criar as estratégias certas. Ontem eu tava conversando com algumas pessoas e algumas ex-alunas, né, algumas seguidoras, e uma trouxe pra mim algo que confirma mais ainda isso que a gente está vivendo. Se eu perguntar pra você aqui hoje, qual que você percebe que é algo que mais te paralisa? O que você falaria pra mim? O que você percebe que mais te trava? Que você já tem consciência? Fala pra mim aqui. Escreve aqui pra mim, gente. Escreve pra eu saber que vocês estão aqui comigo. Se eu perguntar pra você, se você tá assistindo a gravação, você vai comentar aqui nos comentários. O que você acredita que mais te paralisa hoje? Escreve pra mim. O que você percebe que é o que mais te trava? Escreve aqui pra mim, gente. Tem uma frase do John Whitmore que fala o seguinte: aquilo que nós precisamos, como é que fala? O que nós não temos consciência nos governa. Quando a gente tem consciência sobre algo, é o que nos dá poder de transformação. Preciso pensar mais. Fala mais, Fatinho, quero entender. O que mais te paralisa? Dinheiro. Presta atenção, dinheiro não é trava, dinheiro é solução. Dinheiro não é trava, Isis. A falta do dinheiro é o sintoma de algo anterior. Dinheiro não é trava, gente, dinheiro não é inimigo. Eu perguntei pra vocês o que vocês percebem que mais te travam. Dinheiro não é trava, dinheiro é solução. A falta do dinheiro é um resultado de uma trava. Aí você colocou a culpa. Ok, a culpa pode ser. Fátima, depois você me explica se preciso pensar mais, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma seguidora, então, que é ex-aluna minha, falou o seguinte: Karina, o que mais me para é a procrastinação. Meu maior desafio é a procrastinação. E aí eu vou até pegar o exemplo, né, da Is. E aí eu trouxe a luz para ela sobre isso. Falei, olha, procrastinação não é
não é a trava, é um sintoma. Porque o que acontece? A gente olha para os sintomas, vê se faz sentido. A gente olha para os sintomas na nossa vida, a procrastinação, a falta de dinheiro, alguma outra coisa. Vai falando aí para mim para eu usar como exemplo. E a gente fica presa nisso. Só que o que está por trás deles? Eu não consigo me Karina, o meu problema é a falta de planejamento. Por que é que você não consegue se planejar? O que vem atrás? O que está por trás? Então, a procrastinação, por exemplo, ela é um sintoma. O sintoma, por exemplo, de um inimigo invisível, que é a insegurança e o medo de fracassar. A procrastinação é só o que é o nome que as pessoas dão hoje para o comportamento de não fazer o que precisa ser feito. A falta de dinheiro, ele é o sintoma. A falta do dinheiro é o sintoma. É o sintoma de algo que eu não consegui fazer, deixei de fazer ou não fiz direito, que me leva a não ter dinheiro. Por quê? Por causa de alguma coisa lá atrás. Medo de enriquecer, falta de merecimento. Entende? Deixa eu ler aqui você. Priorizar o cuidado com os filhos. Tá, isso aí eu já entendo, eu já sei desse lugar, Fátima. Então, vamos lá. Então eu preciso entender, e lembra, gente, que aqui não tem certo e errado. O que eu quero que vocês entendam é, se você não entender a raiz, os ciclos vão se repetir na sua vida. E é isso que nós vamos trabalhar. O que eu percebi? Vou falar de mim, tá? Eu fiz tanto movimento em agosto, tantas decisões de julho para agosto, né? Tantas decisões novas em agosto, direcionadas por Deus. Umas sim, outras eu patinei. Deus me deu a clareza que eu pedi para o Senhor em julho, quando a gente fez o estudo sobre Daniel, e que foi fantástico. Se você entrou agora na comunidade e quer um estudo poderoso, faz o estudo de julho. Firmeza e obediência. Eu falei com vocês que eu queria uma visão. E o Senhor me falou, não é no seu tempo. Em agosto essa visão veio. Poderosa. Muito além. Muito além. Um nível onde o Senhor deseja nos levar muito além do que eu imaginava. Veio essa confirmação e eu tive que tomar algumas decisões. E nesse meu movimento, eu comecei a perceber gatilhos que me levaram a um comportamento que é disfuncional. Por isso que eu falei, vamos refazer esse estudo em setembro. Porque nós pouquíssimas alunas fizeram, pouquíssimas alunas baixaram o material, porque eu falo com você, peço feedback. Então essa semana eu já vou começar a colher feedback de vocês. Então, como é que nós vamos, Karina, discernir esses inimigos? Primeiro, a gente precisa olhar para a nossa própria história, fazer o que vocês estão fazendo, entender o que mais me para. Qual que é a minha maior dificuldade? E por que eu tenho essa dificuldade? Vocês têm que ter, fazer esse exercício, gente. Deus já te deu recursos. Deus já nos deu recursos suficientes para a gente poder tomar essa atitude. Aqui eu só falo com mulheres adultas. Então Deus já nos deu recurso suficiente para a gente ter essa capacidade de discernimento do que é que nos trava. Porque eu não consigo sair desse lugar. Por que eu não consigo ter dinheiro? Por que eu não consigo me organizar? Por que eu só priorizo o cuidado dos filhos? Por que eu não consigo agir? Você já está sabendo que isso é algo que está te impedindo de avançar. Agora você precisa investigar por trás. Cara, eu não consigo. Então você precisa lançar mão de estratégias, de ferramentas, de acompanhamento. Como que a gente pode fazer isso? E a gente faz dentro do estudo dirigido na comunidade, através do estudo da palavra. Então a gente estuda histórias. A propósito do estudo dirigido, esse aqui, que nós estamos refazendo agora em setembro, é estudar sobre o povo de Israel. Israel enfrentou inimigos específicos. Cada um tinha que ter uma estratégia diferente.
Então você também vai olhar para a história de um povo que você faz parte. Você é o legado desse povo. Então não tenha... Eu quero falar com você. O que Adão e Eva erraram lá atrás, em você também está impresso. Porque nós somos o legado dessa história. Nós, como povo de Deus, que são as pessoas que acreditam no Senhor, que aceitaram Jesus Cristo, que entendem que existe algo para além disso daqui, é o povo escolhido dele, que ele chama para um propósito. E a partir desse movimento, nós começamos a ter na nossa vida atuações de espíritos e de movimentos que impedem você de avançar. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer que a gente viva o nosso propósito. Ele quer que a gente se embaralhe. Ele quer que a gente se enrole com as demandas naturais dessa terra. Com as demandas da rotina, com o trabalho, com a família. Então a gente precisa olhar dentro do que nós estamos fazendo e vivendo o que está realmente, de fato, disfuncional. Então depois que a gente começa a estudar a palavra e ver que naquele tempo como é que os inimigos agiam e como é que eles estão atuando na nossa vida, a gente tem aí sim como ver estratégias para sair disso. Um exemplo prático, dentro da mentoria, para quem já fez mentoria comigo, ou que entrou agora, a gente faz o mapa da identidade. O mapa da identidade é análise do perfil comportamental e sabotadores. Quando a gente faz análise de sabotadores, a gente tem o nome do sabotador. A gente tem o nome daquela voz interna que a gente ouve. A gente sabe o que ela fala, qual é a mentira que ela sopra. E só a partir disso que a gente tem como elaborar estratégia para sair disso. Mapear as vozes internas. Então, esse estudo dirigido é para te ajudar a mapear essas vozes externas, de inimigos externos, e você perceber também inimigos internos. A procrastinação, gente, sempre foi um problema para mim. Eu sou uma pessoa que procrastina demais. Como eu procrastino? Eu preciso estar atento o tempo todo. Eu preciso entender por que eu estou procrastinando nisso. Qual é a raiz? Então, quando a gente consegue mapear, a gente consegue nomear, a gente consegue colocar, inclusive, para Deus, para Ele nos ajudar a sair disso. Então, a proposta dessa semana é vocês imprimirem um material para quem ainda não fez. Vou mandar lá no grupo da semana 1, este aqui, ó. Vou mandar para vocês para facilitar, tá? Se organizar para fazer a leitura e eu vou mandar um anexo hoje para vocês lá no... Vou colocar um anexo aqui, antes de mandar lá no grupo, tá? O nosso digido é sempre assim. Toda semana a gente tem um material. Às vezes eu libero o material de todo mês. Às vezes eu libero semanalmente. Normalmente ele é semanal. E você pode imprimir ou não, tá? Tá aqui, ó. Você faz do jeito que você achar melhor. Pode só pegar, olhar no computador e fazer no caderno. Faz do jeito que você quiser. Então a nossa proposta dessa semana é mapear. Então qual que é a ferramenta que nós vamos usar? O mapa dos inimigos. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. O mapa dos inimigos invisíveis. Tem lá todo o cronograma da semana, mas o nosso objetivo principal é esse aqui. Pra quem fez, a gente vai refazer. Listar os inimigos internos que você vai tomando consciência durante a semana. Por isso que nós vamos fazer o mapa mental na sexta. Sexta-feira, 9 horas da manhã, a gente vai ter um encontro ao vivo. Vai ser no Zoom, não vai ser aqui no Instagram, tá? Pra que lá eu possa ver o que vocês estão fazendo. Vocês vão me mostrar. A gente vai mostrar o mapa mental de uma pra outra, beleza? Karina, 9 horas eu não posso. Não tem problema, gente. Vai ficar gravado. Se tiver um aluno, se tiver nenhuma aluna, vai ficar gravado. Vai ser o horário que eu tenho condição de fazer isso com vocês. Vou até colocar uma enquete lá. Vocês preferem que faça mais cedo ou se faz às 9 horas. Então, a gente vai mapear, vai fazer esse exercício de nomear, pra gente poder construir a partir disso as estratégias. Ok? E esse encontro de sexta-feira é uma parte prática, visual, para você poder olhar e enxergar. Você fica só que, eu procrastino muito. Escreve procrastinação, escreve uma setinha e fala, por que é que eu procrastino? Onde eu procrastino? Não. Sexta-feira, gente, é da comunidade. Vai ser um bônus para vocês, tá? Amanhã, gente, nós temos Masterclass mensal da comunidade. Amanhã às 20 horas. Amanhã às 20 horas nós temos Masterclass mensal. Tô alinhando com a Valéria Almeida, que vai falar sobre acessando promessas, que era para ter da mês passado.
que ela teve um problema de saúde, ela vai ver que dia que vai poder fazer, tá? Pra vocês. E na sexta-feira vai ser um bônus. Na sexta-feira vai ser uma aula bônus que eu quero gravar pra vocês, que vai ser, eu vou te explicar como fazer usar um mapa mental pra você fazer seus estudos da palavra. Vai poder ser do estudo dirigido ou qualquer outro estudo, tá? Então vamos lá. Eu quero que você reflita. O que tem te paralisado? Qual que percebe? Essa semana é pra você acessar essas informações. Qual é o inimigo invisível você já consegue perceber ativo na sua vida? E qual é a mentira que você tem acreditado? Que precisa ser... Gente, o que precisa ser exposto à luz? Essa é uma oração que nós precisamos fazer sempre no secreto. Pai, desvenda os meus olhos. Coloca a luz. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus não acende uma candeia, uma luz, e deixa debaixo de alguma coisa. A luz, ela precisa estar num lugar estratégico para iluminar todo o caminho. Então, que agora você peça ao Senhor para que Ele seja essa luz, para iluminar a sua vida, para você enxergar o que está oculto, que você não está enxergando, que está impedindo você de avançar, de seguir. É uma decisão, gente. Você precisa decidir o que governa a sua vida. Se é o seu propósito e ali junto com o Senhor direcionando tudo através do Espírito Santo, ou se são os inimigos que você está deixando atuar ativamente, pedindo você de viver essa nova realidade. Amém? Então, esse mês, inimigos visíveis do propósito, vocês todos estarão claramente expostos. E a partir disso, a gente vai começar. E eu quero deixar vocês alinhar expectativas. Entender o que nos impede de avançar não significa que nós vamos magicamente tirá-los. É ter consciência, a partir disso, fazer um movimento. Igual eu falei com vocês, eu sou procrastinadora. A procrastinação existe na minha vida. É um gap do meu perfil, da minha história. Ela deixou de existir? Não, ela tá aqui, ó. Só que eu não tenho permitido, em algumas áreas, ela atuar mais. Em outras, estou melhor a cada dia. Então não é sobre mágica, é sobre processo. Vamos orar? Queimou aí, gente? Vocês estão animadas? Então bora. Recados, tudo dirigido. Inimigos Invisíveis vai ser a gente vai refazer em setembro. Amanhã tem Masterclass mensal da comunidade. Participa, porque vai ser muito... Participa ao vivo, gente. Ao vivo vocês têm como... É o lugar onde vocês têm para eu poder fazer intervenção, onde eu posso atuar de uma forma, onde você traz suas dúvidas de uma forma ativa, né? A comunidade é esse espaço. Então esteja presente. Cara, eu não consigo estar. Tá? Tudo fica gravado, gente. Tudo fica gravado na plataforma, tá? Agora, ao vivo é onde você tem a oportunidade de falar diretamente comigo. A gente tem um grupo lá onde eu faço as intervenções, onde eu trago algumas percepções e reflexões importantes. O grupo existe para vocês juntas se moverem e eu estou ali presente. Os nossos encontros mensais são quinzenais, um comigo e um com uma especialista. Eu sempre trago alguém. Então, não se organiza para participar. O cronograma, eu vou colocar o cronograma do próximo mês, quer dizer, já está com as datas dos nossos encontros mensais. Karina, toda terça-feira eu tenho compromisso. Então, se você não consegue estar ao vivo, assiste gravado no dia seguinte para você participar desse movimento com a gente. Porque lá eu proponho exercícios para vocês, ferramentas. E aí, onde que vocês vão poder tirar suas dúvidas? Lá no grupo e na plataforma. Tá? Então vamos orar. Vai colocando aqui qual é o seu objetivo para setembro. Qual é o seu objetivo para setembro? O que você deseja viver em setembro? Coloca aqui e eu vou orar por você. Senhor, Pai amado, Pai querido, eu coloco diante do Senhor cada mulher aqui presente, cada aluna da comunidade, cada mulher que apareceu ou está assistindo essa aula, Senhor Jesus, ao vivo. Nós aqui, Pai, temos a convicção de que existem, Pai, poderes das trevas atuando sobre a nossa vida. Nós não estamos vivendo uma vida distraídas, Pai.
Nós sabemos que existem questões internas e emocionais que precisam ser trabalhadas e que existem questões espirituais aqui externas que atuam sobre nós, que precisam ser também, Senhor Jesus, blindadas. E nós sabemos que nós temos recursos, mas que o Senhor é a nossa principal força e recurso. Pai, atua sobre nós todos os dias através do Teu Espírito Santo, seja discernindo, seja dando clareza, Pai, sendo essa luz necessária para expor a nossa vida. Nos dê coragem, Pai, para investigar na nossa vida e entender aquilo que nós estamos fazendo de errado. Aquilo que nós estamos abrindo quanto brecha nas nossas vidas, os nossos relacionamentos, o nosso negócio. Pai, nós precisamos ser maduros o suficiente para entendermos aonde nós precisamos mudar. O que nós precisamos fazer. Às vezes nós vamos precisar, Pai, lançar mão de coisas. Nos ajuda a desapegar. Nos ajuda a buscar ajuda. Nos ajuda, Senhor, a enxergar. Traz clareza para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui hoje decidindo a expor luz no que está escondido, Pai. Eu renuncio, Senhor Jesus, à procrastinação. Eu renuncio às mentiras. E você escreve aqui qual que você renuncia nessa sua vida agora, que você já tem clareza. Eu renuncio às vozes que não vêm de ti. Eu renuncio, Senhor Jesus, a pensamentos limitantes. Eu renuncio, Jesus, na minha vida agora. Senhor, todo comportamento que está fora do teu propósito na minha vida. O que você renuncia? Peça ao Senhor trazer luz para você nesse momento, querida. Ó Pai, eu renuncio, Senhor Jesus, à insegurança. Eu renuncio o medo de falhar. Eu renuncio, Senhor, a fraqueza espiritual. E eu declaro sobre a minha vida coragem, ousadia, organização, Senhor Jesus, atitudes coerentes. Ó Pai, que essas alunas, que essas mulheres possam ter clareza esse mês do que está atuando na vida delas, impedindo elas de viver segundo o teu propósito. E a partir disso, declarar um novo movimento, uma nova atitude, uma nova postura que reflete aquilo que agrada o seu coração. Pai, eu declaro sobre a vida delas também, Senhor, a presença do teu Espírito Santo. Eu declaro sobre a vida delas, Senhor Jesus, uma ação coerente com o propósito delas. Eu declaro sobre a vida delas, Senhor, a ação poderosa que vem do Senhor, que vai ativar nelas a coragem necessária para elas atuarem aonde elas estão plantadas. Nós não seremos mulheres distraídas, nós vamos nos despertar e nos levantar dentre esse mundo morto, Senhor, que tem jazido no maligno. Porque nós somos mulheres que queremos, ó Pai, impactar vidas, e para isso nós precisamos sermos despertadas e levantadas. Atua, Senhor, na nossa vida e nos usa conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridas, eu declaro sobre a vida de vocês olhos espirituais abertos, uma mente renovada e um coração fortalecido. Que nos próximos meses você possa viver com clareza, com foco e ser vitoriosa em nome de Jesus. Conta comigo, ok? Então vamos aí estudar, nos aprofundar para desativar, sabe? Os inimigos invisíveis. Porque não é sobre eles não existirem, é sobre você não permitir que eles estejam ativos na sua vida. E vai ser muito maravilhoso poder fazer isso. Amém? Amadas? Beijos. Para quem quer ainda mais impacto e transformação, às 9h07 nós temos Café com Propósito hoje. Nós vamos falar sobre o que nos trava. Ontem nós comemoramos o dia 7 de setembro, que é a independência do Brasil, mas eu quero falar sobre a sua independência, a sua liberdade, que tem a ver com o estudo dirigido dos inimigos invisíveis. Então, se você puder estar aqui, abre aí seu Instagram e ouve. Se você estiver trabalhando já, só ouve. Nós vamos falar sobre algumas travas que estão encarcerando muitas mulheres, que tem a ver com tudo que a gente está estudando junto na comunidade. Beijos! Fiquem com Deus.